E não é que essa galera de youtuber tá fazendo coisas legais, cara? Fala galera, Legal Rapeiro aqui e hoje a gente vai dissecar a canção de Roland da Comic Zone Editora, que agora a Comic Zone é uma editora, então pra quem não conhece, a Comic Zone é um canal de quadrinhos também, do Thiago, e ele resolveu publicar quadrinhos agora, ele mora no Canadá, então ele tá trazendo títulos de lá, títulos que a gente não tem acesso, então é muito bom ter esse tipo de editoras com uma proposta diferente, entendeu? Então isso aqui é um quadrinho canadense, né, escrito pelo Michel Rabagliati, eu acho que esse é o nome, assim pronuncia, engraçado, ele tem um nome meio italiano, né, mas fora de contexto, enfim. E é legal porque esse quadrinho foi o primeiro quadrinho norte-americano a ganhar o prêmio de Angoulême. E, pra quem não sabe, Angoulême é a capital europeia dos quadrinhos, onde eu estudei quadrinhos, inclusive. E tem um festival de Angoulême, que é o maior festival de quadrinhos da Europa, que tem o prêmio de Angoulême, que é o maior prêmio de quadrinhos da Europa. E esse cara foi o primeiro norte-americano a ganhar esse prêmio. E é um negócio importante, sério. O prêmio de Angoulême é um prêmio mega conceituado e tal. E eu fiquei muito curioso pra ler isso, ele mandou isso aqui pra mim, então, braço, Thiago. E, cara, é um quadrinho muito legal, é um quadrinho diferente do que eu imaginava, né? Porque, na verdade, ele conta a história de um desenhista, né? De um dos personagens dessa família aqui enorme, tá vendo? E como que ele lida com o sogro dele estar terminal, tá doente terminal e vai morrer, entendeu? Como que eles lidam com a morte, como que a família lida com isso. E é um quadrinho bem introspectivo e numa escala pequena da família das pessoas. É um quadrinho de cotidiano, porque a morte vem pra todo mundo. Então, é um quadrinho que eu me surpreendi de um jeito emocional, emotivo, assim. Eu não esperava que ele fosse me tocar como ele me tocou, mas é um quadrinho que tem algumas peculiaridades, eu vou explicar elas na sequência. Antes de começar, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram e aqui no YouTube também. E se você gosta do que eu faço, quer conhecer meu trabalho para fora do YouTube, recomendo meu site rafpinheiro.com. Lá tem um monte de recursos gratuitos e tem a minha loja onde você pode comprar meus quadrinhos com preço promocional e frete grátis com o cupom Rafa Sem Frete, tá na descrição o cupom, só copiar lá e na hora do checkout. E se você quiser mandar um quadrinho, que nem o Thiago mandou esse aqui para eu dissecar no canal, caixa postal tá aqui do lado. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar da arte primeiro, que eu acho que a gente vai passar por ela mais rápido. Então a arte é interessante porque ela tem uma pegada muito mais europeia do que norte-americana, né? Então ele inclusive tem muita referência de franco-belga, afinal de contas ele é da parte que fala francês do Canadá. Então ele teve muito acesso a Asterix e Spirou e todos esses quadrinhos franco-belgas, né, que a gente infelizmente não teve tanto acesso na minha geração, nossos pais tiveram acesso a essas coisas, mas quando eu era criança não tinha Asterix para ler, comprar na banca, não tinha essas coisas. Então ele é muito influenciado por esse traço franco-belga, é um traço mais estilizado, né, que eu particularmente gosto bastante, tá? E não é tanto quadrinho americano como a gente imagina que seria, né? Porque em geral o mercado canadense é muito próximo do americano e produz coisas da mesma vibe, mas esse aqui é bem fora da curva, nesse aspecto pelo menos. E eu gostei bastante, tá? É um quadrinho que ele não é muito inventivo quanto à decupagem, então são geralmente 6 quadros por página, ou então splash, não tem muitos quadros diferentões, narrativas esquisitas assim, quanto à composição de quadros. Porém, o que ele faz com a passagem do tempo aqui é um negócio muito, muito legal. E é o que vale a pena a gente dissecar um pouquinho mais profundamente. Que, como eu falei, é um quadrinho sobre uma família lidando com a morte do patriarca deles lá, né? Do sogro do cara, que era importantão e tal, dono de uma empresa. Então todo mundo gosta desse cara, é um cara muito bem querido por todo mundo, e ele começa a ficar doente. E aí a história gira em volta disso, né? Não vou falar muito mais para não dar spoiler. Mas o interessante é que é uma história que você sabe o final, né? Assim, o cara tá velho e tá muito doente. A gente sabe o que vai acontecer. E mesmo assim a história te prende, porque não é a história em si, o arco principal que importa. É o que acontece com as pessoas durante esse acontecimento do cara tá morrendo e como que elas lidam com isso. Então é uma história sobre cotidiano mesmo, sobre reflexão que você teria. Cara, como é que eu lidaria com isso? O que eu faria? Será que a minha família, se acontecesse algo parecido, a gente ia ficar unido assim, a gente agiria dessa forma? Será que a minha família lida com essas coisas do jeito que eles lidam? Então é um quadrinho que faz você pensar sobre a morte, né? Sobre o quão frágil a gente é, como que a gente lida com um ente querido que tá mal e tal. E como é uma história que não tem, de novo, muito pra onde ir, né? A história é assim, você começa o quadrinho sendo apresentado pra família e você conhece o cara que vai morrer. E depois disso, ele fica doente e morre. Só que o livro é enorme, sacou? É muita página, ele é muito grande. E eu fico pensando no início, cara, será que eles vão conseguir fazer esse livro ser interessante ao longo da história toda? E sim. Inclusive, o início é o menos interessante, porque depois que você começa a conhecer a família toda, porque ele começa te apresentando quem é quem na família e tal, e é muita gente, mas depois que você começa a conhecer a família toda, você vê que é um quadrinho que lida com o passar do tempo, é um quadrinho lento, é um quadrinho que deixa você respirar. E para quem não gosta desse tipo de leitura, quem gosta daquela coisa mais de ação, de colan, cuequinha e soco,
Isso aqui não vai ser tão interessante, mas para quem gosta de um quadrinho mais reflexivo, né, é ideal, sério, porque é um quadrinho que ele deixa o tempo passar. Isso é muito legal, tanto que os capítulos são separados por tempo. Então é um ano tal, depois outro ano, depois o mês, depois o dia. Então as unidades de tempo são que separam os capítulos, porque é o tempo que falta pro momento terminal lá da parada, né? E quando eu falo que ele deixa o tempo ocorrer, ele deixa mesmo. Tem uma página que é... Eu não vou mostrar porque não dá spoiler, mas é uma página que é literalmente o protagonista saindo de carro da garagem. É a página inteira ele saindo da garagem, entendeu? Você fala, pô, pra que isso? Porque ele quer que você pare, ele quer que você diminua o seu ritmo, entendeu? Eu sou um cara muito acelerado, então eu gosto de ler coisas que me deixam mais calmo, porque é importante, senão eu ia explodir, sei lá. Por isso eu não tomo café, porque se eu tomasse café eu ia ficar 220 o tempo todo. Então, é bom eu às vezes ler uma coisa que é mais tranquila, mais calma, com um ritmo mais lento, entendeu? Porque isso te coloca no clima, é uma situação que... Vamos lá, se eu tenho alguém no hospital e você vai ficar no hospital com a pessoa, nada acontece, você vai ficar horas e horas meio que tipo lá, parado, entendeu? E ele te coloca nessa ambiência, você fica letárgico, entendeu? Lendo esse quadrinho. E eu achei isso muito bom, eu sei que parece que não é, mas é muito bom isso. Uma analogia ao que ele quer tentar fazer aqui seria Breaking Bad. Breaking Bad também é um quadrinho, olha só. É uma série que é maravilhosa, assistam Breaking Bad inclusive, mas é uma série lenta, entendeu? Porque ela deixa as coisas acontecerem bem devagarzinho e quando algo realmente acontece, é importante, sacou? Então aqui é um quadrinho bem lento, com vários arcos paralelos, contando sobre a filha dele, sobre as irmãs da esposa dele e sobre o carro que eles compraram, a casa nova. Coisinhas bem, parecem bobas, mas que na verdade estão construindo personagens, né? Estão criando caracterização dos personagens para você se identificar com eles, você sentir empatia por eles e na hora que eles vão sofrer, na hora que eles estão num momento realmente tenso, você sentir com eles aquilo, sabe? Então é um quadrinho que eu gostei bastante por essa pegada. Não sei se é pra todo mundo, tá? Já digo logo, mas é um quadrinho que eu gostei bastante e pra quem já teve algum ente querido que faleceu ou que, enfim, ficou muito doente, é o tipo de quadrinho bom pra esse tipo de reflexão, entendeu? Pra você entender como lidar com isso melhor. E não é à toa que ganhou o prêmio, né? Que é um prêmio realmente importante. Outra coisa que esse livro tem que é muito legal é o uso de fontes, de texto nos balões. Porque tem várias situações em que tem alguém falando através de um interfone, ou tá falando sem voz, ou então tá, sei lá, falando de longe, e tem muitos balões específicos para isso, entendeu? Um particularmente eu gostei bastante, que é quando ele tá na cama, ele tá tentando falar com as pessoas, não tá conseguindo, ele tá meio tipo a boca seca e tipo... E o jeito que eles escrevem isso no balão para você entender que ele está tendo dificuldade para falar foi um negócio muito legal, muito inventivo. Então, como referência de jeitos de mostrar o texto num quadrinho, isso aqui é excelente também. Então, se eu fosse recomendar, com certeza, tá? Vou até aqui embaixo o link para vocês comprarem. Deve ter na loja da Comic Zone, sei lá como é que ele vende isso. Mas é um quadrinho que vale a pena ler, de verdade. Eu gostei bastante. E uma coisa que eu tenho que falar aqui, que não é muito a ver com narrativa, nada disso, que é as coisas que eu falo, mas, cara, essa produção gráfica aqui, esse negócio não dá pra ver pela câmera, mas assim, é meio aveludado, essa capa dura. Cara, eu fiquei maravilhado com esse projeto, eu queria dormir abraçado com ele. É muito gostoso de ler esse livro, é papel pólen. Então o Thiago, assim, mandou muito bem na edição do livro, tá? Ele tá muito azeitadinho, bem bonitinho, e para um primeiro livro da editora dele, eu fiquei surpreso. Meus parabéns, assim, realmente. Então, parabéns ao Thiago, né, a editora, porque não é só ele na editora, né, obviamente. Então, parabéns ao Comic Zone, a editora Comic Zone. E obrigado, na verdade, por trazer essas coisas, porque a gente sabe que o Brasil é carente desse tipo de quadrinho, né, de quadrinhos em formato BD, em formato grande, em formato diferente do que a gente está acostumado a ver aqui. Então, obrigado por trazer isso. Tem poucas editoras no Brasil que fazem isso, né? A Comic Zone agora, a SESI, a Mitos e a Pipoca Nanquim. E só, eu acho, assim, que eu me lembro de cabeça. Posso estar enganado, se eu esquecer alguém, bota nos comentários. Mas o que a gente mais tem aqui é quadrinhos de outros formatos, e eu gosto muito desse formato grandão, que dá espaço para você respirar, espaço para você ver os desenhos. Então, é isso. A Canção de Roland recomendo fortemente, beleza? Então, curte, depois se inscreve, como já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!